uma história da corrupção no Brasil. Artigo indefinido. Uma vez que seria impossível a gente contar toda a história da corrupção no Brasil. Então optamos por um artigo indefinido. Acho que vale a pena rever rapidamente os nossos objetivos, né? Das redes sociais, esse debate muito polarizado, a corrupção se tornou um tema político bastante sensível, bastante até explosivo no Brasil de hoje, o que é muito natural, porque quase todas as lideranças políticas mais importantes do Brasil estão envolvidas em algum tipo de denúncia. O que faz com que os partidários, os apoiadores e os próprios políticos, quando ouvem falar de corrupção, falam, opa, isso vai sobrar para mim. Claro, né? Tem muito, então virou, inclusive as próprias denúncias, as acusações viraram uma arma política muito importante nessa véspera de campanha eleitoral 2018. Então essa briga, essa discussão, essa polarização, esse debate apaixonado a respeito da corrupção no Brasil já está suficientemente intenso nas redes sociais, nas conversas de bares, ou seja, no dia a dia das pessoas. O nosso objetivo hoje aqui é tentar ir um pouquinho além disso, né? Porque se nós ficarmos muito presos ao debate político do presente, vai ser difícil ter um olhar de maior profundidade, mais distanciado sobre esse problema. Então esse é o objetivo. Falamos ontem também de olhar além desse cinismo, né? O cinismo que diz, todo mundo roubou até agora, por que eu não posso roubar? Ou então o Brasil não tem esperança, o Brasil não funciona, o Brasil é assim mesmo, não adianta sonhar, não adianta lutar. E né, a partir dessa aula de hoje, entendeu do que estamos falando, os conceitos. Observar de onde viemos, como chegamos até aqui, estudar alguns casos exemplares, que eu acho que podem nos ajudar a refletir sobre esse tema, olhando para o passado, analisar o presente e aí tentar enxergar o futuro. Esse é um trabalho que faremos juntos, eu, nessa primeira aula agora, mas também com o procurador Deltan Dallagnol, quando ele virá aqui falar sobre as denúncias, as apurações, os processos, as punições envolvendo políticos, empresários, doleiros e outras lideranças e personalidades no Brasil envolvidos em casos de corrupção, né? Eu queria fazer uma pergunta a vocês. O que é corrupção? O que vocês entendem por corrupção? Eu acho que uma boa forma de começar a responder essa pergunta é o mais básico, que é o dicionário. Os diversos sinônimos de corrupção que eu encontrei pesquisando diferentes dicionários nesses últimos dias. Então, um significado: deterioração, decomposição física de algo, degradação, degeneração, putrefação, decaimento. Então, vocês observem que nesse primeiro conceito nós estamos no terreno da biologia, né? Que diz muito respeito à vida, a organismos vivos, a materiais orgânicos que se decompõem naturalmente pelo efeito do ambiente a que estão expostos, o tempo e assim por diante. Modificação, adulteração das características originais de algo. Então, aqui nós estamos falando dos materiais, dos alimentos, das frutas, e coisas assim que se decaem naturalmente. Mas aí nós começamos aqui, a partir da terceira definição, a entrar mais no terreno das ciências sociais, da psicologia, do comportamento, dos hábitos e costumes, né? Então, assim, depravação de hábitos e costumes, devassidão, né? A corrupção do comportamento, a corrupção das famílias, a corrupção das igrejas, a corrupção dos relacionamentos sociais, a corrupção dos relacionamentos familiares, assim por diante, né? Ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia, com oferecimento de dinheiro ou vantagens, subornar ou ser subornado. E agora nós começamos a chegar muito próximos do tema que nos interessa aqui nessas aulas da Semana de História, que é a corrupção relacionada
há o uso de recursos públicos em benefício próprio, como bem disse o Dieter, não é isso? Ou seja, atalhar caminhos, desrespeitar as regras, quebrar pactos, quebrar regulamentos legais em busca de benefícios próprios ou do grupo ao qual você pertence, ao partido, à sua família, assim por diante. Uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio. Então, essa, digamos assim, é o conceito básico de corrupção de uma forma mais genérica. Então, vocês observem que a gente passa da nossa geladeira, o que está estocado na nossa geladeira e que se decompõe com o tempo, até o terreno aqui das relações sociais, das relações entre as pessoas, do Estado com seus cidadãos, o funcionamento das instituições, o comportamento das sociedades, assim por diante. Mas, às vezes, para você entender bem um determinado objeto, um determinado conceito, é bom também você observá-lo pelo outro lado. Nem sempre só uma face do que você está tentando analisar revela todo o seu conteúdo. Às vezes é bom você olhar o que está no oposto. Então, eu procurei também alguns antônimos de corrupção, ou seja, o oposto do corrupção. Porque se nós estamos falando de que há um decaimento, uma deterioração, significa que antes existe um estado ideal, não é isso? Existe um estado ideal que se decai por algum tipo de ação, que pode ser uma ação sobre elementos, produtos orgânicos, coisas vivas, mas pode ser também sobre o comportamento social, ou seja, um decaimento de algo idealizado e que não se realiza. Então, é importante olhar o oposto, né? Alguns antônimos de corrupção: preservação, decência, integridade, probidade, retidão, respeitabilidade, seriedade, honradez, honestidade, dignidade, decoro, cautela, cuidado e virtude. Vários opostos de corrupção que poderiam ser sinônimos deste estado idealizado, de uma situação idealizada, uma situação de perfeição que se decai em função de alguma energia, de algum efeito, de algum comportamento, de uma influência negativa. Esse decaimento, isso vocês vão observar que durante toda a semana de história nós vamos falar sobre essa ideia de decaimento, de deterioração, de decomposição de uma situação ideal. Então vamos continuar observando aqui a corrupção pelo seu oposto, não pelo seu sinônimo, mas pelo seu antônimo. Vamos pegar uma dessas muitas definições aqui, opostas da corrupção, e vamos analisar com mais cuidado. E eu escolhi a palavra virtude, que seria um oposto de corrupção, e a gente adentra num terreno mais de natureza filosófica. Então, vamos ver o que significa virtude, esse estado ideal de algo que se decai pelo efeito da corrupção. Virtude é um conjunto de características que contribuem para que o indivíduo tenha uma vida boa, tais como a sabedoria, a coragem, a resiliência. Vocês sabem o que é resiliência, né? A capacidade de resistir à adversidade, de persistir, de não perder a esperança, de não jogar a toalha. Resiliência. A temperança e a justiça. Essas daqui são as chamadas virtudes cardeais, né? No estudo da filosofia. Ou, para simplificar tudo isso, a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Essa seria, digamos assim, uma definição muito simples, muito fácil de entender do que é virtude e que, por sua vez, é o oposto da corrupção. Então vamos continuar agora aprofundando um pouquinho mais esse conceito de virtude. Então vamos para 2.500 anos atrás, vamos à Grécia Antiga, para ver o que se entendia por virtude. Segundo Aristóteles, o grande filósofo ateniense, não haveria virtudes inatas, ou seja, o ser humano não nasceria com virtudes.
por natureza. Ao contrário, as virtudes seriam resultado de uma prática e de um esforço individual, deliberado e continuado para atingi-las. Interessante, né? Importante guardar esse conceito, viu? Quando a gente for falar de corrupção no Estado brasileiro, essa ideia de que a virtude ela não existe por si só. Ela requer um esforço continuado e deliberado, seja do indivíduo, seja da sociedade, a qual nós estamos nos referindo aqui. É preciso um esforço continuado para manter as virtudes e, portanto, combater a corrupção. Ok? Tomás de Aquino, né? Os cristãos da Reforma chamam de Tomás de Aquino, os católicos chamam de São Tomás de Aquino. Grande teólogo, filósofo. Ele segue a linha de Aristóteles e ele destaca entre as virtudes a prudência, que ele define como retidão ou moderação dos apetites. Interessante essa definição, porque significa o seguinte: moderação dos apetites naturais e instintivos do ser humano. O que ele está dizendo é o seguinte, assim, o ser humano, no seu estado natural, ele está menos inclinado à virtude do que à corrupção. Interessante, né? Moderação dos apetites. Então, isso que o Tomás de Aquino chamava de prudência, que condiz com a definição do Aristóteles, né? Resultado de prática ou esforço individual, deliberado e continuado para atingir o estado virtuoso. O Jean-Jacques Rousseau, ao contrário, ele acreditava que o homem nasceria naturalmente virtuoso, ao contrário do Aristóteles, em perfeita harmonia com a natureza, e que seria corrompido pela civilização. Segundo Rousseau, as artes, as ciências distrairiam o ser humano da sua harmonia, do seu estado de perfeição e de perfeita conexão com a natureza, um estado de não corrupção. E com a civilização, o ser humano se corromperia. É o chamado mito do bom selvagem, né? Vocês já devem ter ouvido esse conceito na filosofia russoliana, que diz respeito ao bom selvagem. O homem selvagem nasceria naturalmente virtuoso e seria corrompido pela civilização. E o Rousseau dizia que o remédio era o uso da razão. Era a razão que nos restauraria ao estado virtuoso, um esforço, portanto, voltamos aqui a Aristóteles, aqui eles estão de acordo, ou seja, um esforço individual e deliberado e continuado para atingir o estado virtuoso, pela razão. O Tomás de Aquino dizia que o remédio era diferente, era a graça divina. A graça divina que nos resgataria do estado corrompido, da possibilidade de corrupção, e nos elevaria ao estado virtuoso. Então, os dois aqui trazem remédios. Um, a graça divina, a conexão com Deus, o outro, o uso da razão. Aí vem uma pergunta importante aqui para as nossas aulas, né? Nós falamos aqui de corrupção e virtude no nível individual, do ser humano, cada um de nós aqui. A grande pergunta é o seguinte: esse conjunto de virtudes poderia ser transferido ou atribuído ao Estado? O que é o Estado Nacional? Alguém poderia tentar responder? O Estado basicamente é um pacto coletivo que se faz envolvendo um determinado território, uma população, uma cultura, uma história, para que essa sociedade funcione num espaço delimitado, sociedade com características peculiares, diferentes de um outro Estado nacional vizinho, ou seja, é basicamente um pacto coletivo. O Estado pode se impor pela força, e geralmente ele se impõe pela força. Um homem forte, um guerreiro, um Gengis Khan, chega lá, faz uma razia num território conquistado e ele impõe um novo Estado nacional. Os portugueses chegam à América, colonizam, invadem, dizimam os índios, escravizam os africanos, criam uma burocracia nesse território colonial que ganha independência em 1822, mediante uma guerra contra os portugueses no norte e nordeste, e aí se cria o Estado Nacional Brasileiro. Mas ao longo do tempo, e aqui nós temos advogados, né? Ao longo do tempo esse Estado tenta
se legitimar por outros meios. E o Estado Nacional, que se impõe em primeira fase pela violência, o controle da violência, o Estado começa a se legitimar por um aparato legal. Ele começa a criar leis, regulamentos, ele começa a criar um mito a respeito de si próprio, né? O brasileiro pacífico, cordial, trabalhador, bonzinho, esforçado, ou seja, o brasileiro que é capaz de superar dificuldades, que é batalhador, são alguns mitos que o Estado Nacional vai criando para legitimar-se a si próprio, legitimar a sua própria mitologia, o seu próprio imaginário, vamos dizer assim. Então, no Brasil nós temos, por exemplo, o Estado Nacional monárquico, que tem um imaginário. E depois nós temos um Estado Nacional republicano que tem um imaginário diferente, uma mitologia diferente. Tem pais da pátria diferentes, tem símbolos diferentes, tem bandeira diferente, tem hino diferente. Ou seja, são maneiras que esse Estado Nacional ele vai procurando se legitimar de uma maneira que não dependa apenas da força das armas, da coerção. Isso inclui uma Constituição, um conjunto de leis, instituições que se encarregam de ajudar a pactuar esse ambiente, mas também de impor as regras, os pactos, os regulamentos, ou seja, as regras que essa sociedade acordar entre si, estiver de acordo. Em 1988 a gente fez uma nova Constituição pós-ditadura militar. É um pacto novo que o Estado Nacional brasileiro, iniciando uma fase de vida democrática, faz para definir algumas regras de convivência, né? Como é que funcionam os poderes, como é que são eleitos os nossos representantes, quais são os direitos e deveres de cada cidadão e assim por diante. Como é que é o chamado pacto federativo, como é que serão distribuídos os recursos nesse Estado Nacional e assim por diante. Ou seja, existe um conjunto de regras que são definidos para que esse Estado funcione. Em busca do quê? De um Estado virtuoso. A aspiração de uma sociedade, em geral, é atingir o Estado virtuoso de justiça social, de equidade, de respeito aos direitos, que as coisas funcionem de uma forma mais previsível e que essas regras não sejam atropeladas ao sabor da vontade de cada governante ou de cada indivíduo, de cada participante dessa sociedade. Então aqui nós saltamos do terreno individual para o terreno coletivo, para o terreno institucional. Aí nós voltamos à Grécia Antiga de novo. Aliás, não só a Grécia, passando por Roma também, ou seja, o conceito da coisa pública. Ou seja, a ideia de que o Estado, claro que num determinado momento, ele servia apenas a um senhor, o senhor da guerra, o rei, o imperador, a nobreza, e uma enorme parte da população era não cidadão. Isso era geralmente no regime de monarquia absoluta, num regime de força da Antiguidade, na Idade Média, assim por diante. Mas aos poucos foi se desenvolvendo a ideia de que o Estado poderia servir também ao bem comum. E aí surge essa ideia da res publica, que é um conceito latim, da onde vem a nossa palavra república, né? Que diz respeito à coisa pública, o Estado, a administração do Estado. Ou seja, a ideia de que existe um repositório de recursos, de valores, de benefícios, que deve ser cuidado, deve ser preservado, e deve ser pactuado e distribuído de forma justa, de forma correta, de forma aceitável por todos os membros dessa sociedade, ou pelo menos pela maioria deles. Se a gente falar de uma democracia em que as pessoas votam e escolhem políticas públicas, fazem opções de aplicação desses recursos. Mas essa república, ela também acabou evoluindo para uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Olha que coisa curiosa, né? Nós migramos daquele Estado que se impõe pela força das armas, um guerreiro, um conquistador, para um Estado que vai se legitimando mediante pactos coletivos, como, por exemplo, um código de leis, uma Constituição,
um conjunto legal, com o objetivo de atender o interesse geral dos cidadãos. Mas também, ou seja, até aqui, esses conceitos aplicam-se também a uma monarquia parlamentarista, como a Inglaterra, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha. Não necessariamente é um regime republicano. Estamos falando aqui da coisa pública, que não necessariamente é uma república federativa, como é o caso do Brasil. Aqui não, aqui é exclusivamente um conceito que se refere à forma de governo no qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos: legislativo, executivo e judiciário. São os três poderes republicanos clássicos, né? Então vamos aprofundar um pouquinho mais e agora vamos ver o que o doutor Platão falava sobre isso. Ele tem o seu livro mais conhecido, mais lido, o seu livro clássico, que é a República, né? A República de Platão. Platão pensou como seria essa sociedade ideal. Essa sociedade que, além da força, tenta se legitimar por algum tipo de pacto. Então, o Platão definia o seguinte, que a república ideal, ela deveria ter 4 grandes virtudes. A coragem, né? Ser estadista, tomar decisões fortes, firmes, mesmo quando contrariando o interesse geral das pessoas, aparentemente, mas que o governante perceba que ali é importante tomar aquela decisão. Coragem, a coragem. A temperança. Aí voltamos ali no Tomás de Aquino, ou seja, a moderação dos apetites, a sabedoria e a justiça. E aí, assim, ele dizia o seguinte: os governantes devem agir na promoção do bem-estar geral e da justiça, que, segundo Platão, era a mais importante dessas 4 virtudes. Ele definia a justiça como harmonia e ordem entre as partes, para o alcance de objetivos comunitários, fundamental para a felicidade da República e dos seus membros. Essa era uma definição bastante simples de justiça na República de Platão, né? Harmonia e ordem entre as partes. Basicamente é isso. Para atingir objetivos comuns. Mas aí o Platão destacava um aspecto fundamental dessa república ideal, que é o papel da educação. Platão dizia o seguinte: o Estado justo não pode existir sem que os cidadãos desenvolvam plenamente as suas capacidades, talentos e interesses. Sobretudo no que diz respeito à justiça e às demais virtudes. Ou seja, um Estado que tem embaixo um mar de analfabetos, de escravos, de destituídos, muito dificilmente chegará a ser uma república ideal. Ok? Vocês percebem que eu estou tentando antecipar umas coisas aqui, né? Ou seja, a república ideal exige que cada um dos seus membros desenvolva as suas capacidades na plenitude e que tenha plena consciência crítica a respeito desses conceitos, justiça e demais virtudes. Ou seja, aí sim, aí você tem uma república que caminha para o ideal. Sem educação, a chance de haver uma república ideal é 0, segundo Platão. Ok? E aí ele fala uma coisa aqui que é bastante assustadora. Platão dizia o seguinte: tal homem, tal Estado. Ou seja, o Estado não existe por si próprio, por si mesmo. Ele é o resultado do conjunto das partes que o compõem. Um processo de autonegação na sociedade brasileira, em que a gente diz o seguinte: olha, a culpa pela corrupção e por todos os nossos problemas é do Congresso Nacional, em Brasília. Eu sou honesto, eu sou correto e tal, e você não assume que você votou no político corrupto na última eleição e é por isso que o Congresso Nacional é corrupto. Ok? Um processo de autonegação. A culpa é do Estado, o Estado brasileiro é corrupto. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é das elites, as elites brasileiras são corruptas. Eu sou honesto, trabalhador.
A culpa da corrupção no Brasil é do imperialismo americano, é da mídia. Então, um processo de autonegação, né? Eu trato bem o meu vizinho, eu trato você com cordialidade, eu não furo a fila, eu não ando no acostamento quando o trânsito está parado na estrada, eu não deixo o som ligado até de madrugada incomodando o seu sono. Eu sou um cidadão exemplar. O Estado é que é corrupto, o Estado é que desvirtua, ou seja, às vezes nós projetamos no Estado brasileiro padrões éticos e morais que nós não cultivamos nas nossas relações individuais. E o Platão está dizendo o seguinte, não é assim que funciona. Você nunca vai ter um Estado virtuoso se o corpo social é corrupto, é corrompido. E muito provavelmente você não vai ter um Estado corrupto, corrompido, se o corpo social é virtuoso. Então essa frasezinha é muito simples, tal homem, tal Estado. O Estado é produto do conjunto, ele não existe por si próprio, ele não nasce assim do nada. Um Estado corrupto ou corrompido não nasce da mágica, de um passe de mágica. Ele é produto da sociedade em que ele é constituído. É produto da forma como a sociedade se organiza. Então, por isso que eu quero passar aqui uma lista de atributos sobre mais alguns sinônimos de corrupção. A corrupção é a irmã gêmea de falta de respeito às leis e às normas de convivência. O chamado jeitinho brasileiro. Você burla os regulamentos, corta caminho, atropela os pactos coletivos e você encontra maneiras de viabilizar projetos que geralmente são individuais, ou da sua família, ou dos seus amigos, ou do seu partido político. Então a corrupção é uma gêmea de falta de respeito às leis e às normas de convivência. Propina ou suborno. Você chega numa fila, tem um monte de gente no cartório, não sei aonde, esperando alguma coisa, você vai lá e dá uma gorja para o agente e você consegue furar essa fila. Ou você é multado numa estrada deserta lá do interior do Paraná e você suborna o guarda de trânsito. Outro dia eu falei isso numa palestra, tinha um guarda de trânsito, assim, me deu uma bronca. Falou, mudou tudo, nós não somos mais assim. Falei, tem razão, mas desde que eu me conheço por gente, infelizmente funcionava assim e virou um certo estereótipo, né? Molhar a mão do guarda. Ou seja, atalhar caminho, não respeitar as leis, né? Você vem a 180 por hora, quebrou uma lei e você suborna o agente público para se livrar de uma punição. Nepotismo, compadrismo, clientelismo, são coisas bastante sinônimas, né? Nepotismo é benefícios indevidos em favor do seu grupo familiar. Compadrismo é a mesma coisa num grupo um pouco mais estendido. Os compadres, os vizinhos, os parentes, do compadrismo. Ou clientelismo. Clientelismo é assim, eu distribuo, te dou uma dentadura e você vota em mim. Você é minha cliente. Ok? Clientelismo, ou seja, uma troca de benefícios entre pessoas que têm interesses comuns, mas que burlam a regra geral e as normas de convivência da sociedade. Favorecimento de amigos ou correligionários. Tráfico de influência, ou seja, usar o seu poder que lhe foi atribuído pelo Estado republicano para conseguir benefícios indevidos, fazer maracutaias, fazer negociatas que não estão dentro do seu job description, dentro do escopo do seu trabalho, aquilo que está previsto nas normas. Abuso de autoridade, que é basicamente a mesma coisa, ou às vezes uma certa extorsão, né? Você quer ganhar uma concorrência? Então você me dá uma contribuição de campanha, 20% da obra, e aí a concorrência é sua. Abuso de autoridade. Eu tenho autoridade de te dar ou não a concorrência que você está pleiteando, né? O contrato que você está pleiteando. Contrabando. Eu estava lendo um livro interessante aqui sobre corrupção e poder no Brasil colonial, e diz que esse era o crime mais comum no Brasil colônia, contrabando. 40% de todo o ouro e diamante do Brasil, produzido no Brasil, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, se escoou pelo contrabando. E como vocês vão ver daqui a pouco, os maiores envolvidos eram os governadores gerais do Brasil, incluindo os vice-reis. Então, contrabando é parte da corrupção porque quebra-se uma regra, né, de como tributar
os recursos que esse Estado gera em favor do bem comum, supostamente, né? Sonegação de impostos, que está muito ligado aqui, enriquecimento ilícito e principalmente impunidade. Se tem um vetor de corrupção, é a impunidade. Ou seja, a corrupção, como Aristóteles dizia lá no slide anterior, os seres humanos não nascem naturalmente virtuosos. Eles precisam se esforçar para vencer os seus apetites, né? A moderação dos apetites é importante. Então, uma coisa muito importante é um controle. Existe uma forma de controle social, uma forma de controle legal que impeça os participantes dessa república de favorecer os seus apetites em vez do bem comum. Então é preciso um mecanismo de controle. Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, Tribunais de Contas e assim por diante, que impeçam que essas pessoas que são seres humanos naturalmente vocacionados para a corrupção e não para a virtude, observem bem, e estão exercendo cargos de confiança no Estado, na República. Então é importante que haja um mecanismo de controle. E a falta desse mecanismo de controle leva à impunidade. E a impunidade realimenta a corrupção. Então a gente pode continuar resumindo esses conceitos. Observe que eu estou só na questão conceitual, né? A corrupção, então, pode-se dizer que num Estado que se propõe a ser uma república, no sentido latino de res publica, a corrupção pode ser e é resultado de uma sociedade que tem dificuldades em se organizar e pactuar os seus caminhos em direção ao futuro. Por exemplo, pela educação, pela construção da cidadania. Uma sociedade que não investe em educação e, portanto, não investe em construção de cidadania, é uma sociedade que tem enormes dificuldades, se é que não está definitivamente fadada ao fracasso, em pactuar os seus caminhos em direção ao futuro. É quase impossível. Mas a corrupção também é resultado de um Estado dominado pelo excesso de burocracia, que cria embaraços para vender privilégios e benefícios. Então, você quer participar da minha concorrência, eu vou criar um tal cipoal de dificuldades para a sua empresa participar, com regulamentos, com normas, com um monte de fiscais, que você vai ter que chegar e beijar minha mão. Senão você não ganha concorrência. Então, assim, é um Estado que cria embaraços, um cipoal de leis, uma selva burocrática para vender benefícios. Ou seja, isso é feito de forma deliberada como vetor de corrupção. Um ambiente em que as leis e regulamentos são feitos para beneficiar amigos ou os poderosos e punir os inimigos. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Ou os destituídos dos meios de se defender. Não só os inimigos, mas aqueles que não têm meios para se defender. Os pobres, os analfabetos, os não cidadãos. Então isso é uma característica muito forte do Estado corrompido. Um Estado que usa as leis, usa os pactos coletivos para beneficiar os amigos, os poderosos e punir os inimigos e os destituídos. E por fim, para reforçar o que eu falei no slide anterior, a corrupção também é resultado de ausência de mecanismos eficazes de controle contra o abuso da autoridade. Porque é disso que nós estamos falando nesse momento no Brasil, né? Mecanismos eficazes de controle contra o abuso da autoridade. Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa parte conceitual. Então, eu queria agora passar para analisar o nosso grande personagem, chamado Brasil. E para entender o Brasil, você precisa dar um passo atrás, que é entender o reino de Portugal, o Império Colonial Português, o Império Marítimo Português, na definição do historiador Charles Boxer. Porque é ele que nos deu origem. Então, para entender o Brasil, você precisa voltar a Portugal. E é isso que eu queria agora destrinchar um pouquinho com vocês. Algumas características do Império Português. O Império Português, vocês sabem que é uma coisa fabulosa na história da humanidade, né? Entre os séculos XIV e XVI, Portugal criou o primeiro império global da história da humanidade.
Nem o Império Romano tinha sido tão grande, tão dilatado, abrangendo tantos continentes quanto foi Portugal nesse período. O Império Romano tinha lá um pedaço do norte da África, quase toda a Europa, um pedaço da Ásia. Basicamente isso. Portugal não. Portugal se criou o primeiro império onde de fato o sol nunca se punha. Chegou a estar no Japão, em Nagasaki, até o Brasil. Passando então pela Ásia, pelo sudeste da Ásia, pela Índia, pelo Golfo de Hormuz ali, onde hoje tem uma parte do Irã e o chamado Golfo Pérsico, toda a costa da África, a Europa e o Brasil, e chegando aos confins do Sudeste Asiático, onde hoje está Timor-Leste, por exemplo. Ou seja, um enorme império colonial. Mas ele tinha algumas características interessantes. Primeiro, uma grande centralização do poder. Vocês provavelmente já se perguntaram por que Portugal fez essa façanha e não seus vizinhos europeus. Por que Portugal fez as grandes navegações, os grandes descobrimentos, as grandes conquistas, a grande expansão, e não a Inglaterra, por exemplo, ou a França, ou a Itália, ou a Holanda, ou mesmo a Espanha? Aí geralmente as pessoas respondem, vocação marítima. Sim, claro, Portugal está na ponta da Península Ibérica, debruçado sobre o Oceano Atlântico. Tem uma vocação marítima natural, mas os outros países também tinham vocação marítima. A Inglaterra, né? Hoje você olha para a Inglaterra existe graças ao mar. A Itália, a França, a Espanha, a Holanda, todas tinham vocação marítima. Esse historiador que eu citei há pouco, Charles Boxer, historiador britânico, ele disse que o que definiu a aventura portuguesa foi a consolidação muito rápida do poder do rei. Por quê? Porque até então, todo o restante da Europa estava mergulhado em guerras feudais, ou entre os senhores feudais, que eram os senhores da terra, ou entre esses senhores feudais, a aristocracia rural, contra a coroa. Portugal não. Portugal até o século XIV, século XIII, melhor, estava ocupado pelos mouros. Não existia Portugal. Aí o príncipe Afonso Henriques chegou e expulsou os mouros. Ao expulsar os mouros, ficou uma enorme quantidade de terras à disposição dele para fazer o que ele quisesse. Então acontece uma rápida centralização do poder real, enquanto que os outros estavam se degladiando em guerra civil. Portugal fortalece o poder real e ele começa a distribuir terras, privilégios para as ordens religiosas, as ordens militares. Ele traz lá da França a Ordem dos Templários e rebatiza como Ordem de Cristo em Portugal, que é uma ordem nascida na época dos Cruzados, que tinha trazido muita informação sobre cartografia, astronomia e arte de navegar e tal, do contato com os mouros na Palestina. Então esse rei ele começa a centralizar o poder e a distribuir privilégios, mercês, a fazer concessões. Isso permite que esse Portugal centralizado haja de forma estratégica, coisa que os seus vizinhos não conseguiam naquele momento e não conseguiriam também no século XV e XVI, por uma outra razão, pelas guerras religiosas. Houve uma reforma protestante, uma grande guerra religiosa no norte da Europa, afetando também a França e parte da Espanha, e Portugal não. Portugal continuou como um bastião da igreja romana. Ele não teve guerra religiosa, então ele continua centralizado, ele continua fortalecido, podendo fazer investimento, tomar decisões, vender monopólios para quem ele interessava. Um espírito missionário, essa associação entre a cruz e a espada, né? Como eu falei, Portugal virou um bastião da Contra-Reforma e ele começa a ganhar uma associação muito próxima entre a conquista, as navegações, os descobrimentos e a ideia de espalhar o Evangelho. Então Portugal no século XIV, no século XV, ele recebe inúmeros privilégios em bulas papais que lhe davam o direito de ocupar toda a costa da África, ocupar o Brasil, escravizar os seus habitantes, extrair os seus recursos, em troca da conversão dos pagãos, dos infiéis, trazê-los ao, entre aspas, seio da igreja. Então essa associação entre um empreendimento mercantil, né? Um empreendimento mercantil, mas também militar, e um empreendimento religioso. Essas coisas caminham muito
intimamente ligadas uma à outra. Mas esse império ele se torna tão grande, tão excessivamente distendido do ponto de vista geográfico, que ele começa a se caracterizar também por um excesso de burocracia, por uma grande complexidade nas leis e nos regulamentos, uma ferocidade na conquista, mas também uma grande capacidade de assimilação, né? A miscigenação, a capacidade desse Portugal que negocia, é um empreendimento mercantil, então é um império de trocas. Ele ocupa pela força da boca dos canhões e depois ele assimila essas regiões pela troca, porque era um empreendimento mercantil. Uma vastidão geográfica e territorial, as chamadas lonjuras do império, as dificuldades de fiscalizar a ação dos seus agentes mais distantes. Uma coisa era você fiscalizar a turma na metrópole. Agora você imagina o vice-rei da Índia, o governador-geral de Macau, de Angola, do Brasil, uma grande dificuldade de fiscalizar a ação dele. E uma escassez populacional na metrópole que dependia, e a dependência da escravidão. Portugal foi a maior potência escravista, vamos dizer assim, de toda a história do Atlântico. Assim, 50% de todos os escravos que vieram para a América passaram ou por navios portugueses ou por navios brasileiros, né? E uma grande ênfase na educação e na formação da classe dirigente, isso só, ok? Então a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, para formar essa classe dirigente que ia cuidar dos destinos do Império, mas não o restante da população. A organização do Estado português. Então assim, isso é consequência do que nós falamos no slide anterior. Todo o poder emana do rei. Todos dependem da sua mercê, ou seja, dos seus benefícios, dos seus privilégios e das suas concessões. O rei tinha um controle teórico, que eram as cortes, que depois a gente fica conhecendo ali em 1822 com as cortes constituintes, que eram um parlamento da nobreza que, em caso de necessidade, se reuniria para assessorar o rei. Mas elas se reuniam muito raramente. O rei em Portugal se fortalece muito rapidamente e ele dispensa o poder o assessoramento das cortes. Mas eram também um Estado caracterizado por múltiplos conselhos, muitas jurisdições, muitas instâncias de poder, uma vasta burocracia, tinha os vice-reis, os governadores, os capitães-mor, uma vasta rede de autorizações e controles cartoriais, uma grande complexidade. O padroado e a mistura entre a estrutura civil e religiosa. O rei de Portugal tinha a prerrogativa de sancionar ou não as decisões do Papa, as bulas do Papa, nomear bispos, nomear padres. Os bispos e padres eram funcionários do Estado e recebiam salários do Estado português, e depois isso se transfere no Brasil após a independência. As ordens militares e religiosas, que eu já citei. Uma característica interessante, que era o primogênito em Portugal herdava tudo do pai e da mãe, os outros não. Isso era uma maneira de manter um país pequeno, com poucos recursos, então você começa a distribuir, daqui a pouco não tem para ninguém. Então, o primogênito herdava tudo. Mas os demais, que geralmente tinham uma formação mais elaborada, constituíam uma reserva de elite dirigente, de classe dirigente, e aí estavam dispostos à aventura ultramarina, na conquista. Então é muito interessante observar que a maioria dos vice-reis, governadores, capitães-mor não eram filhos primogênitos, eram os filhos das famílias nobres, dos fidalgos, que por não ter herança em Portugal, se dispunham a ir para a Índia, a vir para o Brasil, a ir para Angola, Moçambique, para fazer fortuna, valendo-se, claro, do seu status social. Títulos de nobreza, honrarias e privilégios e a expectativa de enriquecimento pessoal rápido. Claro, era esse o objetivo. Vamos, então, nesse grande império colonial, fazer riqueza o mais rapidamente que nós pudermos. E um vasto regime de monopólio concedido ou leiloado pela coroa. Vamos citar alguns exemplos aqui? Monopólios e concessões do Império Colonial Português. Os monopólios incluíam o comércio de escravos, açúcar e sal, o quinto real na produção de ouro, a exploração das minas de diamantes, contrato de pesca da baleia na Baía do Rio de Janeiro, corte de madeiras com substâncias corantes e das árvores utilizadas na construção naval, a venda de certos cargos e comandos como posto de capitão de uma fortaleza ou navio, isso era concessão e era comprado. Então você queria fazer a sua vida, você ia lá,
arranjava um dinheirinho com seus parentes, comprava o posto de capitão de uma fortaleza, aí você estava garantido, ok? Diversas funções administrativas e ocupantes de cartório, esses cargos também eram concedidos, mas geralmente comprados, era um investimento que o ocupante fazia, e até mesmo coisas banais, como o serviço de travessia de rios, em balsas, ou a cobrança de algumas taxas na mineração de Minas Gerais, eram arrecadadas por concessionários da coroa e ajudavam a enriquecê-los. Então observem aqui essa frase interessante do rei Dom João III, rei de Portugal, ao nomear esse sujeito aqui, Lopo Soares, como capitão-mor da fortaleza de São Jorge da Mina, na África. Na hora que eles se despediram, ele falou assim, olha, eu vos mando a mina, não sejais tão nécio, tão ignorante, tão bobo, tão tolo, que venhais de lá pobre, ok? Você está indo para a mina. Agora, então, o que o rei esperava? Primeiro, que o ocupante desse cargo assegurasse a arrecadação dos tributos, do quinto real. Isso era sagrado. E que não interferisse muito nos interesses de Portugal. E que fosse principalmente discreto na acumulação de riqueza pessoal. Preservados esses requisitos, você podia fazer o que você quisesse. O próprio rei está dizendo aqui, né? Então vamos citar alguns exemplos. O capitão de uma das fortalezas que guarneciam a entrada da Baía de Guanabara cobrava propina de cada navio que passavam pela frente dos seus canhões. Ele arrecadava o tributo do rei, mas aí ele cobrava também uma propina. Você quer passar mesmo? Você já pagou o seu imposto, mas me dá uma graninha aqui que aí eu passo e você não tem problema nenhum. O principal contrabandista de cachaça brasileira em Angola no século XVII, havia uma proibição de vender cachaça em Angola para não concorrer com os vinhos e as aguardentes portuguesas, era o próprio governador, João da Silva e Souza, dono de 4 navios que traficavam escravos para o Brasil e na volta levavam aguardente. Bom exemplo, né? Em 1660, o monopólio da produção e do comércio do sabão branco foi concedido a uma irmã carmelita, a Condessa da Calheta. E os 2 funcionários responsáveis pela concessão ganhavam propina participando dos lucros do negócio. E tudo bem, desde que os tributos reais fossem assegurados, recolhidos devidamente, e a condessa fosse discreta na acumulação e os funcionários também. Okay? E agora eu vou passar para alguns exemplos assim mais robustos, vamos dizer assim. Aqueles ali eram peixes pequenos. Vamos pegar 3 casos aqui. Esse foi provavelmente o homem mais rico da história do Brasil. Chamava-se Salvador Correia de Sá e Benevides. Ele foi governador do Rio de Janeiro 3 vezes, era descendente de Mendes Sá e de Estácio de Sá, um dos primeiros governadores gerais do Brasil e o fundador da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi o libertador de Angola. Os holandeses ocuparam Angola em 1641. Em 48, o Salvador de Sá organizou uma frota no Brasil, atravessou o Oceano Atlântico, foi lá e recuperou Luanda, expulsou os holandeses. Para quê? Para defender os interesses dos traficantes de escravos brasileiros que dependiam da mão de obra cativa africana. E ele libertou Angola. E ele se tornou membro do Conselho Ultramarino. Agora, contra ele, pesava um rosário de acusações, como, por exemplo, contrabando de ouro e prata, superfaturamento das obras, apropriação dos recursos do Tesouro Real, cobrança ilegal de tributos, extorsão e abuso de autoridade e nepotismo. Esse era o rol de acusações contra o Salvador de Sá. Então vamos ver em detalhes quem era o Salvador de Sá. Ele acumulou a maior fortuna nos 300 anos do Brasil colonial. Ele era dono de engenhos de açúcar, estaleiros navais e milhares de escravos. Construiu no Rio de Janeiro o maior navio, um galeão de todo o Império Português do século XVII, chamado Padre Eterno. Esse navio, quando entrou na foz do Rio Tejo, causou um enorme reboliço na Europa. Todos os diplomatas em Lisboa mandaram despachos para os seus respectivos governos, dizendo chegou uma coisa inacreditável do Brasil, o maior navio que entrou na Barra do Rio Tejo até então. E em 1648 ele comandou a Armada Brasileira que libertou Angola dos holandeses. Mas ele tinha terras na foz do Rio da Prata,
Ele era dono de um latifúndio que ia de Jacarepaguá até Mangaratiba, numa extensão de 40 quilômetros por mais 40 de profundidade. E no final da vida ele ganhou, de concessão do rei, uma fazenda que felizmente nunca foi ocupada, mas que incluiu Lapinha. Era ou talvez não, mas assim, era uma extensão de terra que ia do litoral de São Paulo até a foz do Rio da Prata, com uma profundidade de 150 quilômetros. Acho que não chega até aqui. Chega? Então ele era dono do Lapinha. Mas isso nunca foi ocupado. Foi a maior fazenda de toda a história do Brasil depois das capitanias hereditárias. Observe o tamanho da fortuna desse homem. E ele foi acusado de todas aquelas malversações, de roubo, de abuso de autoridade. Ele chegou a ser condenado ao degredo na África, foi preso por algum tempo, por alguns dias em Lisboa, mas depois foi libertado e nomeado para o Conselho Ultramarino, que até então o investigava. É como se o Eduardo Cunha, desculpa, eu não queria entrar na política do momento, mas como se o Eduardo Cunha fosse nomeado para o Supremo Tribunal Federal amanhã. Foi isso que aconteceu com Salvador de Sá e Benevides naquela época. Ele virou conselheiro do Conselho Ultramarino, que, por sua vez, vinha investigando as denúncias contra ele. Ok? Vamos a um segundo caso aqui. O Homem do Ouro, Dom Pedro Miguel de Almeida. Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conhecido como Conde de Assumar. Primeiro Marquês de Alorna e governador de Minas Gerais entre 1717 e 1720. Este é o homem que, teoricamente, botou ordem na casa nas minas, né? A descoberta do ouro foi feita no começo do século XVIII. Houve uma enorme corrida que lá virou uma serra pelada, uma grande confusão, a Guerra dos Emboabas, e assim, era a fronteira da aventura, né? A corrida para o oeste brasileira foi em Minas Gerais. E ele veio com a ordem de organizar, criar uma fundição real para recolher o quinto, o imposto do rei. Mas o que ele fez? Logo ele se envolveu em contrabando de ouro e escravos, falsificação de barras e moedas de ouro, ou seja, burlando a própria fundição real que ele criara. A fundição existia, se você era minerador, você ia lá, levava o seu saquinho de ouro em pó, fundia a barra de ouro, recolhia o quinto e você pegava de volta o ouro. Ele criou uma fábrica paralela que fazia a barra de ouro e cunhava e punha o selo real. Conde de Assumar. Intermediação da venda de lavras e cobrança de propina na venda de contratos de mineração. O que aconteceu com ele? Ao retornar a Portugal em 1720, o Conde de Assumar desembarcou em Lisboa com um baú contendo 100.000 moedas de ouro. Uma fortuna muito superior aos seus vencimentos. E ele era um dos homens mais ricos da metrópole. As consequências. Num primeiro momento, o rei Dom João V ficou muito irritado com aquela demonstração de riqueza e recusou-se a recebê-lo na cerimônia do beijamão. Era praxe de quem voltava para Lisboa, da conquista da ultramar, ia lá na cerimônia de beijamão. Mas logo o perdoou e o nomeou vice-rei da Índia, de onde ele voltou ainda mais rico e ganhou o título de marquês. Você sabe que no Brasil, na época de Dom João, tinha uma quadrinha famosa que era assim: quem rouba é barão. Quem rouba muito e esconde é promovido de barão a visconde. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O Conde de Assumar virou marquês, depois de voltar mais rico ainda da Índia. E aí, para fechar esses exemplos, o Senhor dos Diamantes, Dom Lourenço de Almeida, foi capitão-mor na Índia e governador de Minas Gerais em 1721, 1732. Esse é um personagem interessante porque até algum tempo atrás a história considerava-o uma exceção de integridade na administração colonial brasileira. Ele era visto realmente como um homem que fez tudo direitinho. Honesto, correto, ético. Mas de um tempo para cá começaram a descobrir falcatruas, especialmente analisando a fortuna, os inventários pós-morte e assim por diante. E descobriu-se, entre outras coisas, que quando se encontraram as primeiras pedras de diamante no Cerro, na cidade do Cerro, em Minas Gerais, o Dom Lourenço de Almeida examinou as pedras, e ele conhecia bem, porque ele tinha morado na Índia, ele falou: isso aqui não é diamante, isso aqui é cristal.
e ele passou a acumular uma grande quantidade de diamantes. Então, os primeiros diamantes extraídos em Minas Gerais, nessa região do Cerro, foram para o bolso do Dom Lourenço de Almeida, porque ele enganou os mineradores, dizendo que era cristal. E isso foi uma das fontes de enriquecimento dele. Então, contrabando de diamante e também cobrança de propina na venda de contratos de mineração. E aqui um gráfico da evolução patrimonial de Dom Lourenço de Almeida, comparada com a média dos maiores mineradores os mineradores de ouro mais ricos de Minas Gerais. Então, em 1712, o Dom Lourenço de Almeida tinha uma fortuna de 55 mil contos de réis, isso é uma moeda da época. Quando ele voltou do Brasil, a fortuna tinha dobrado para 110 mil contos de réis, enquanto que os mineradores de Minas tinham, isso os maiores, os mais ricos, tinham uma fortuna de 18 mil contos de réis. Então observem, comparem isso daqui com isso daqui, a fortuna desse homem. Sendo que esta fortuna aqui foi acumulada depois que ele voltou da Índia. O Dom Lourenço era um desses exemplos de filhos que não eram primogênitos. Ele foi para a Índia como capitão mor e ele voltou com esta fortuna que ele dobrou durante a permanência no Brasil. Ok? Então nós encerramos esses 3 exemplos e agora eu queria ouvir alguns ecos do passado em relação a isso. Algumas frases da época a respeito dessa corrupção endêmica no período colonial brasileiro. O Frei Vicente Salvador é considerado o primeiro historiador brasileiro. Ele escreveu a primeira história do Brasil em 1627. E ele, ao analisar a terra brasileira, ele dizia o seguinte: nenhum homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Ele estava ouvindo e interpretando o que ele testemunhou nessa colônia recém-criada, portanto, menos de um século, pouco mais de um século depois da chegada de Cabral a Porto Seguro. Em meados do século XVII, o rei Dom João IV, que era amigo do Padre Vieira, perguntou se era bom dividir em duas a capitania do Grão-Pará-Maranhão, porque era uma capitania muito problemática e tinha muita denúncia de corrupção. Aí o Padre Vieira escreveu de volta dizendo o seguinte: um ladrão num cargo público é um mal menor do que 2, então mantenha a capitania do jeito que está. Aí o Conselho Ultramarino, que foi integrado pelo Salvador de Sá, né? Analisando as diversas denúncias, uma vez lá um conselheiro exalou o parecer: os roubos e excessos de muitos governadores são tais que deveriam ser não só julgados, mas também imediatamente decapitados. Nunca nenhum governador foi decapitado e raros foram aqueles que acabaram punidos pelas denúncias de corrupção. E a melhor frase é: Senhor, aqui todos roubam, só eu não roubo. Essa é uma frase de um governador do Rio de Janeiro, chamado Luiz Bahia Monteiro, conhecido como o Onça. Esse sim era um homem muito austero, diziam que era um sujeito assim, aquele, sabe, sujeito difícil e tal, brigou com todo mundo do Rio de Janeiro, mas era um fiel cumpridor dos seus deveres. E ele ficou de tal forma escandalizado com o que ele viu, que uma vez ele mandou uma carta ao rei, Dom João V, com essa frase: Senhor, aqui todos roubam, só eu não roubo. Mas aí surgiram algumas denúncias contra ele também, ele acabou sendo afastado do cargo, e de tão inconformado que ele estava com a situação do Rio de Janeiro, que ele enlouqueceu, ele morreu completamente louco. Okay? E daí que vem a expressão no tempo do onça, tá? Vocês já ouviram falar essa expressão? Então, no tempo do onça que era bom. O tempo do onça, que é o governador Luiz Bahia Monteiro. Então esse é o nosso penúltimo slide, para resumir tudo o que nós falamos até agora. Ou seja, a corrupção no reino, no Império de Portugal. A gente pode fazer aqui uma regrinha de geometria, né? Quanto maior a distância entre a metrópole e os domínios de além-mar, maior também o risco do decaimento das virtudes do Estado português. Lembra do conceito que a gente falou de decaimento, de deterioração? Não só do Estado, mas também da Igreja, sua principal aliada. Então, da mesma forma como havia muitas denúncias de corrupção contra os agentes do rei nos seus territórios ultramarinos, quanto mais distante, mais difícil de fiscalizar e, portanto, mais relaxada a moral, também há inúmeros cronistas, testemunhas do período colonial falando de um
de um clero muito corrompido. Um clero que tinha filhos bastardos, que tinha muitas mulheres, que era dono de escravos, de fazendas e se envolvia em negócios escusos. Então é muito interessante, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, era contra o tráfico de escravos e chegou a escrever sobre isso. Mas os jesuítas de Angola e da Bahia traficavam entre si escravos e lucravam com o tráfico de escravos. Os jesuítas de Angola recebiam escravos como dízimos, embarcavam nos navios negreiros, não pagavam impostos, porque as ordens religiosas estavam isentas de pagamento de tributos, e esses escravos eram revendidos nos engenhos de cana-de-açúcar do recôncavo baiano. Isso é um exemplo, apenas um exemplo. Então, ou seja, um decaimento pela distância. Quanto mais distante, mais relaxada a moral, mais relaxado o estado virtuoso entre a metrópole e os seus domínios de além-mar. Até que, em 1808, essas duas partes do Império se encontram pela primeira vez.